Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e tenho um canal no YouTube voltado à dança. Se você ainda não conhece esse canal, eu lhe convido então a conhecê-lo e se você gostar, eu peço que você se inscreva, aperte o sininho em todas para receber todas as notificações e divulgue, compartilhe. É muito importante o apoio de vocês a esse canal que é dedicado a essa arte tão difícil, sobretudo num país como o nosso. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos nomes mais respeitados da dança brasileira, Eleonora Greca, que durante mais de 20 anos foi primeira bailarina do Teatro Guaíra. Eleonora, além de bailarina, é palestrante, curadora de festivais, ela própria dançou em festivais fora do Brasil, ou seja, Eleonora produziu dentro do palco e produz fora do palco. E é muito importante para a dança que pessoas trabalhem para além da cena. E uma dessas pessoas é Eleonora Greca, que já entrou. Agora eu vou mandar o convite para você, Eleonora, para nós sabermos aí da sua história. Com certeza, uma história muito rica e inspiradora. Vou mandar o convite então para Eleonora Greca. Aqui. Convite feito para Eleonora. Lígia entrou, seja muito bem-vinda, Lígia. Eleonora, o convite já foi enviado. Só estou. Deu certo? Como é que é isso? Eleonora, eu escuto sua Oi. voz, mas não lhe vejo. Eu vejo alguma coisa prateada aí. Tá, então peraí. Ok, vamos esperar. Onde que eu clico para ficar certo? Você tem que levar essa câmera para você até. Olha, eu estou vendo um objeto prateado e algo. Ah, é o seu celular. Você está com a câmera ao contrário. Você sabe fazer com que a câmera se volte para você? Agora é a internet. Mas olha, vamos conversar com a Eleonora Greca, essa bailarina fantástica, só escuta elogios a ela. Ah, sim! Muito bom, Eleonora. Temos esses problemas aí, né? Com Então tecnologia. tá. Desculpa. Querida, olha, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado. Eu me sinto muito honrado por você ter aceito esse convite, viu? Aham. Sei. Nossa, estou muito feliz. Desculpe os tropeços tecnológicos, é que eu nunca fiz pelo Instagram nada na vida. É a primeira vez. Estou assim, iniciante. É meu primeiro sutiã. Então, tudo bem, Olha, vamos lá. Agora eu não, entendi. tá tudo bem. Vamos lá. Mas eu já quero falar aqui que, olha, você mal entrou, já está recebendo elogios. Olha só de quem. Greca Luísa é sua parente, É minha irmã. É irmã. sua irmã, É, dizendo que é tudo você é nota italianada. 10. É tudo Tá. italianada. Tudo bom na gente. Ó, Maria Russo Cruz está dando viva aqui a sua presença. Ah, Isso aí. Olha, então, coraçãozinho, é isso. Hoje, no Facebook, Antônio Moraes, um bailarino com quem eu trabalhei no Balé de Niterói, que eu acho que ele foi do Guaíra também, disse que você é uma pessoa de uma generosidade incomum. Ou então, por hum, todos os lados, as pessoas falam muito bem de você. Muito bom isso. Eleonora, que eu estava uhum. dizendo que você é um dos nomes. Parabéns, Eleonora linda. Cordeiro Sandra Mara. Aí, maravilha. Eleonora, eu Obrigada. estava dizendo que você é um dos nomes mais respeitados da dança brasileira, se é que a gente pode dizer que no Brasil existe uma dança brasileira, né? Mas de todos, desses nomes todos, você é um dos mais respeitados. E antes de nós começarmos aí a falar da sua trajetória no Guaíra e fora do Brasil, é claro, eu quero saber do seu início, né? Por que você foi para a dança? Onde foi que você estudou? Como é que esse bichinho da dança foi entrando aí dentro da Eleonora? Pois é, diz que depois que a gente é cutucado, nunca mais sai, né?
é um mosquitinho que fica para essa vida e a outra, as outras. Então, vim de uma família grande, tanto do lado da minha mãe como do meu pai, com alguns artistas já em ambas as famílias, artistas plásticos, músicos, designers. Minha mãe, uma pessoa que gostava de cantar quando cozinhava, meus pais iam para baile. Então, tinha já uma veia ali muito forte dentro da família. E quando meu pai é engenheiro, eu nasci em Curitiba, aí vivi no pé da serra um pouquinho, quando era bebê, assim, e depois nós fomos para o interior do Paraná, uma cidade que se chama Cornélio Procópio. E lá na É. pré-escola, eu tive o primeiro contato com o palco, uma pecinha de teatro de um coleginho de freiras que tinha um palco, eu com vestidinho verde, que minha avó tinha feito, vestido de época, me lembro perfeitamente. E quando eu entrei no palco para fazer uma dos personagens da pecinha, me encantou o entorno do palco. Não foi nem exatamente a cena em si, o que vinha no entorno, nas coxias, naquele entorno, aquilo me encantou. E quando voltamos a Curitiba, eu pedi para minha mãe que eu queria fazer dança. Ela via, eu era muito ativa, hiperativa. Ela me punha na natação, no balé, tudo para eu gastar energia. E aí Uhum. ela me mandou na escola de danças do Guaíra. Foi ali que eu comecei efetivamente, sabe? E quantos E anos você tinha quando pisou, então, nesse palco do colégio pela primeira vez? no colégio devia ter uns 5 anos por aí, 5 aninhos. Aí E é quando eu uma voltei memória viva. e quando eu voltei para cá, aí na escola só se aceitava meninas de 8 com 8 anos de idade completos, né? Né? E foi ali onde eu comecei. O Guaíra ainda estava estavam terminando a construção do palco do Guairão. A gente fazia toda a escola, que eram nem sei quantas alunas, mais de 300, 400, em duas salinhas muito pequenas. Uhum. Iniciei também o incêndio do Teatro Guaíra, que foi um incêndio criminoso, um pouco antes da inauguração, isso me marcou muito. Aquele cheiro de fumaça queimou todo o palco principal e depois tiveram que reconstruir. Mas dentro dessa escola, o Guaíra tinha muito bons professores. A Marlene Torinho, que foi considerada a primeira bailarina do Teatro Guaíra, Yara de Cunto, que você deve conhecer, que agora em Brasília fez muito pela dança, foi inclusive a fundadora do Balé Teatro Guaíra, e ela na época era diretora da escola. Ceci Chaves e vários outros mestres, né? E Uhum. todos muito empenhados em me disciplinar, porque eu era assim uma vespa dentro do teatro. Eu queria estar em todos os lugares, eu era muito curiosa, queria estar atrás de cena, nas coxias, ficava espiando a companhia, né? Ensaiando, subir as escadas. E a minha. Pequena parada aí por causa da internet. Eleonora, paramos onde você disse que subia as escadas. E subia as escadas e ficava espiando a companhia que dançava, que fazia os ensaios na sala principal, uma sala grande. Então eu ficava com minhas amigas espiando os bailarinos profissionais ensaiarem, fazendo aula, etc. Né? Foi assim que eu me inspirava, né? Uhum. E aí, você, antes de ingressar na companhia, acredito eu que você tenha participado de algumas produções, porque o Guaíra era uma companhia clássica, não era? Olha, o Guaíra nunca foi somente clássico. Desde a Hum. época do Sabelevski, a Yara de Conto fundou a companhia, depois veio o Cici Semi-Jambai e a Jaci, que vieram como diretores, né? Ela como bailarina e como diretor. E aí veio o Chabelevski, Jurek Chabelevski, que era polonês, terrível, uma pessoa difícil. E eu já com 14 anos, a escola tinha por hábito colocar as meninas já mais adiantadinhas, fazendo aulas e ensaiando, era um estágio já, fazendo estágio Uhum. com a companhia. Não ganhava nada, não recebia nada. E a minha primeira viagem eu já fiz com 14, 15 anos. Minha mãe
assinou lá o termo de liberação, minha mãe era muito, vai viajar, vai conhecer. E eu ganhei, assim que eu entrei como estagiária, eu já recebi um solo. O Yuri Chabelevski me delegou um solo dentro de uma obra que se chama Luz, música de Bach. E Uhum. depois, mais tarde, ainda vim fazer o dueto dessa mesma obra com o João Carlos Caramês, que era como se fosse o primeiro bailarino da companhia na época. Então, esse início foi bem, já muito forte, assim, de eu já Sim. começar já fazendo alguma coisa com algum destaque na companhia. Já viram que você podia render mesmo, né? Isso é muito bom. É, e era interessante porque eu era a única, porque eu era muito moleca e muito ativa. E os Chabelevski eram muito difíceis, bem aquele tipo temperamental, polonês e exigente. E eu já saía, já falava, eu era bem adolescente, assim, aborrecente. Sim. Mas eu sempre achava que iam me largar, que iam me deixar, que eu não querer mais, porque eu era assim, muito espontânea, até, né, para não dizer meu sapeca demais. Mas depois que o Chabelevski saiu, nós ficamos esse tempo todo em viagens, já fazia algumas coisas, já dançava algumas coisas dentro da companhia como estagiária. Em 76, eu efetivamente faço uma audição e Uhum. sou contratada daí como profissional, mas aí já era o Hugo de la Valle, que era o diretor da companhia. Eleonora, antes de você ingressar, ou logo no início da sua carreira profissional, passou pela sua cabeça ter outra profissão? Ou não? Era dança e ponto? Ó, a minha mãe Porque dizia você era assim, muito jovem. a minha mãe dizia assim, vai fazer curso de normalista, porque pelo menos você vai ser professora, ou você vai fazer datilografia para ser secretária, mas alguma coisa tem que fazer. Aí eu fiz as duas coisas Ah, e agitava no meu curso de normalista lá, deixei as meninas loucas, montava peça de teatro, montava curso de violão, botava todo mundo para dançar, já era meio liderando a turma. Mas acabei fazendo vestibular, já meio que na época que eu fiz a audição do Guaíra, porque eu não sabia se, mesmo sendo estagiária e da escola, como as outras meninas também eram, tinha que se fazer uma audição nacional, com hum. banca de fora. E eu, inclusive, eu fui fazer a banca apavorada, porque eu vi aquelas meninas colossais, maravilhosas, eu pequena, com duas lindas maiores que eu disse, gente, eu vou soltar a franga aqui, porque pelo menos a cara vai ter que convencer. Tinha a Jane Blount, eu nem sei se é a Dona Eugênia, não me lembro, eu sei que o pessoal, uma cara de fera na frente, mas eu fui bem, tanto que eu tirei terceiro lugar do geral e segundo das meninas, né? Uhum. Então, sinal que eu fui bem, né? Então, E muito e, bem. e aí, quando entra o Hugo já tinha muito mais pessoas na companhia, já começou a montar obras mais fortes, mais consistentes, né? O do Chabelevski já era, mas o dele também. E foi muito interessante, porque eu tenho até hoje uma recorte de jornal que eu tenho uns 10 dias antes da estreia, e eu estava lá fazendo tem uma pose no jornal de corpo de baile, das meninas mais novinhas ali. E depois, passou uns dias depois dessa foto, o Hugo me chamou, já tinha acabado o expediente da companhia, ele disse assim, eu quero que você tente fazer um dueto comigo. Eu disse, eu, eu fazia alguma coisa de dueto, já tinha feito com o Chabelevski e tal, e era das estações de Glazunov, que era o dueto de outono, lindo, lindo. Hum. Mas aquele dueto que vira a bailarina, põe para cá, baixa a cabeça, vira, se joga.
Eu saí tonta do ensaio, enjoada, pedindo para minha mãe, pelo amor de Deus, para me pegar no ensaio, que eu estava passando mal. E aí acontece que ele disse assim para mim, porque eu era toda espivitada, ele disse, se você não fizer direito, eu vou trazer uma menina de São Paulo para fazer. Ele me Olha, ameaçava. é. Eu disse, tá, né? E acabou que foi muito louco, porque até então eu era corpo de baile, 10 dias antes da estreia, praticamente. E aí acabei fazendo o dueto principal com o diretor da companhia. E aí, dali em diante, eu comecei a ter vários papéis de solistas, assim, não existia ainda essa figura, nem a nomenclatura na companhia, era todo mundo corpo de baile, com alguns solos, pessoas com destaque, mas não existia efetivamente o papel de solistas, primeiros bailarinos. E daí foi assim por diante, até que veio, a Ana Botafogo veio, né, porque já tinha sido montado com a Mônica Panadeira Gisele, que daí Uhum. também era um primeiro grande balé mesmo da companhia, montagem e tudo mais. E daí, depois que a Mônica não estava mais na companhia, que era uma argentina convidada, uma bailarina argentina, a Ana É. Botafogo estava vindo da Europa, né, toda aquela história da Ana, e ela praticamente, o início da carreira da Ana no Brasil foi no Balé Guaíra. Sim. Somos comadres, como diz, nós somos comadres, né? E ali foi que já estava fazendo algumas coisas em duetos, destaques e tal. A Ana vinha, a gente já revezava algumas coisas, e ela já aí fez Gisele. Só que daí a Ana sofre um acidente de carro, bem sério até, por sinal, e nós tínhamos uma apresentação em Brasília, com Gisele. E Uhum. eu era uma amiguinha lá da Gisele, era corpo de baile, fazia algumas coisas e tal. E aí, de novo, o Hugo me chama e disse, ó, vamos tentar com você, vamos ver. Eu disse, minha nossa senhora, é responsabilidade, pois, né? Vamos ver. Daí Mas ele disse, você era responsabilidade, mas você já tinha angariado credibilidade dentro da companhia, não é, Leonora? Porque o diretor lhe chamou, você correspondeu, né? Por isso veio o convite para a Gisele. mas aí acabou que fui para Brasília, aquela coisa, fazer bolha no pé, encher de coisa para parar de sentir dor, né? E tal. Foi um desafio enorme, era um ginásio, a gente dançou num ginásio, tinha um ministro na época, ministro da Educação e Cultura, assistindo. Foi assim uma coisa bem, bem forte, assim. Mas foi bem legal, assim, e eu fiquei muito feliz porque alguma coisa em mim, que eu sempre fui muito de pensar nos personagens, eu não conseguia nem dançar uma obra muito. Como você falou que o balé Guaíra era clássico. Não, já desde o Chabelevski a gente dançava coisas bem diferentes. O Chabelevski Uhum. era um criador, criava coisas diferentes, pintava roupas, malhas inteiras, é, temas mais, seria contemporâneos para aquela época. O próprio Hugo trouxe um coreógrafo de jazz para a gente para coreografar, Rita Pavão, que esteve em Nova York. O Balé Guaíra sempre transitou em várias nuances de obras diferentes. E aí eu fiquei muito feliz porque Leonora, perdão pela interrupção. não, Olha, Inês Drummond entrou aqui, dando boa noite aí para nós. Ei, Inês, seja muito bem-vinda. não, Inês, sempre perto da gente. Legal, muito bom. Ah, Só a imagina. Ilza. Então, Sim. que bacana. Bom, né? Esse reconhecimento é muito importante. Eleonora, mas e aí? Aí você, né? O balé Guaíra transitava entre estilos diferentes, que não só o balé clássico, né? Como eu imaginei erroneamente. E você dançou Gisele. E aí, você estava dizendo que você
a personagem, as personagens são importantes para você, além da técnica, pelo que eu estou entendendo, não é isso? Como é que é? Porque eu nunca consegui é, fazer nada, nem que fosse uma obra abstrata, por exemplo. Eu nunca consegui fazer ela totalmente abstrata. Eu tinha que sentir um arrepio, alguma coisa. Eu tinha que estar em cena e sentir que estava acontecendo alguma coisa. Que eu estava. Que tinha alguma força junto comigo, que eu estava ali e que tinha alguma coisa para dizer. Então, o meu gesto, por mais simples que fosse, mais seco, mais impessoal que fosse, uma coisa meio, né, tinha que ter uma certa energia, né? Então, eu fiquei muito feliz porque, Gisele, você caminha por três fases daquela personagem, uma menina apaixonada, depois fica transtornada com a coisa do noivo, no noivado, da traição, que seja. Depois, lá, quando ela se torna um espírito, né, apaixonado e sublime. Então, é muito lindo essa transição, né, dos personagens, Uhum. como todos os outros que eu consegui fazer e eu pensava que tinha que ser feito dessa forma. Sim. E você foi para fora do Brasil. Quanto tempo você ficou no Guaíra até você ir para fora? Como é que foi isso? Porque você participou de festivais também, não é? Queria que você falasse também dessa experiência fora do Brasil. Um pouco antes de fazer Gisele, eu tinha ido para. Já tinha sido contratada e tal, eu fiquei na Rosella Hightower uns 2 meses, porque eu não podia ficar mais tempo, porque eu ainda era contratada do Guaíra, então eu não podia me ausentar muito tempo. Então eu fiquei uns 2 meses lá fazendo curso, fazendo aula, isso mais como estudante mesmo, né? Uhum, E depois, posteriormente, a gente começou mas isso já bem para frente. Depois do Hugo, veio o Eric Valdo, que foi nosso também diretor, né? E depois veio o sim. Carlos Trincheiras, né? Daí, na época já do Carlos Trincheiras, que a gente começou a ir para os festivais de fora, primeiramente aqui, América Latina, Paraguai, Assunção aqui, depois Uruguai, a gente foi transitando aqui para América do Sul. Depois nós fomos para Paris, né, no caso, e depois na Uhum, Coreia, foi um festival de águas, que daí já foi com um grupo especificamente que a gente foi lá convidado para dançar lá. Então, aí que a gente foi participando desses festivais fora do Brasil. E foi uma experiência fantástica, porque você vê gente de todo jeito, e você concorre, né, de certa forma, com pessoas de outro nível e tudo mais. Isso é uma experiência incrível para qualquer profissional, no caso, né? sim. E Leonora, aí, quando. Pois não. Continue, não, por favor. e só assim que o Festival de Paris, que era eu fui só mais como acompanhando o Vanderlei Lopes, que é meu esposo até, que fui como partner dele numa obra do Carlos Trincheiras, que é o Interrupto, e acabou que a gente saiu de lá, ó, concurso do festival, nos Uhum, apresentando com as grandes estrelas da Ópera de Paris, que foi uma coisa totalmente inusitada, assim. É, porque o dueto era um dueto neoclássico, de malhas inteiras, pontas, inclusive era o Roland Petit, que estava na banca, né? olha, E, né? E lá, festival, não se pode bater palma, a luz é branca, então você reza, né? Reza o tempo todo, porque é muito estranho. E aí, assim que a gente sai de cena, não tinha giros, nada. É um dueto que ele faz parte de uma obra em 3 partes, com música de Samuel Barber, é lindo. Chama Interrupto. E assim que a gente sai de cena, o organizador veio correndo falar conosco. Ai, mas ele traz o não sei o quê, que era lindo, que era lindo, que era lindo, mas que. Ai, porque era com pontas. Eu disse, gente, mas a gente pôs no clássico, porque só tinha clássico contemporâneo. E aí, clássico não, a gente pôs no contemporâneo. A gente não pôs no hum, clássico.
não era clássico. Para nós, clássico é repertório. Aí ele disse, mas contemporâneo a gente só aceita descalço. Eu disse, ah, não. Aí dá, né? E nisso veio uma coreógrafa inglesa e começou a bater boca com o cara na nossa frente, nós olhando aquela cena, porque ela dizia, não, mas na Inglaterra se faz isso aqui é contemporâneo, porque eles não estão girando, não tem, tem linhas, tem arabesques, tem, mas tinha muita coisa no chão. Acabou que tanta confusão, ele pediu para a gente voltar dali a 2 dias, que estava o concurso acontecendo, e disse que os jurados decidiram que nós iríamos ser o concurso do festival, porque eles queriam ir com aquela imagem linda, a imagem linda do dueto, que é um lift, uma pegada que o bailarino, que o Vanderlei me levantava em slow motion, assim, no final. Ah, nós queremos ir para casa com essa imagem linda de vocês, né? Ir para casa com Que essa imagem. bonito, bonito. Bem legal, assim, bem bacana. Essas coisas que acontecem, né? Tem que curtir, não adianta. Sim, coisas inesperadas e maravilhosas, né? Ao mesmo tempo. A Inês está falando que se arrepiou. Imagino, eu também aqui fiquei imaginando, pensando lá. Quando você faz uma retrospectiva da sua carreira, Eleonora, existe algum balé? Qual foi o balé mais desafiador e qual foi o balé que mais mexeu com as suas emoções, se é que existe um em separado, né? Qual foi o mais desafiador? Desafiador. Eu não sei, assim, muita. Ah, tinha um balé que chamava Sinfonia 3 do Carlos Trincheiras, que era não só para mim, acho que para todos os bailarinos. Você estava na coxia, é assim, é como se fosse tomar a injeção de bezetacil. Você tem que respirar fundo e vai. Vai, Porque tem. era música de Stravinsky, uma linha inteira, sapatilha, totalmente neoclássico, e dificílimo, difícil, muito rápido, muito. Eu mesmo tentando ser intérprete, ali tinha que botar a rosa nos dentes e seguir em frente, porque é muito difícil. Mas o balé que mais me mexeu comigo e que me fez crescer como bailarina foi o Grande Circo Místico. Porque, além de ser uma obra que eu tinha 2 personagens, o Balé Guaíra, no caso do Balé Guaíra, que era a Beatriz, e a Margarete, que é a Hum, Beatriz, né, inicia a história do Grande Circo Místico, né, da caravana, da artista de rua, e depois a Margarete, que vai ser a dona do circo, uma mulher louca, transtornada, mística. 2 personagens no mesmo espetáculo, e não só o espetáculo em si, mas tudo que envolveu as pessoas, a obra, o público que enlouquecia, parava a gente na rua e choravam, e vinham falar com a gente. Até hoje me chamam de Beatriz na rua. Eu vou ter que ser olha, enterrada com a roupa da Beatriz, porque olha, mas é que a gente ficou muitos anos, né? Mais de 15 anos com essa obra e abarrota, sempre lotando os teatros, né? Então, eu tinha o vinil da trilha sonora. que no vinil não tem toda a trilha, tem só a cantada, né? Porque tem a parte Ah, não instrumental. sabia. É Olha, linda, não sabia. é linda, é linda. E a relação que nós criamos com o Edu e com o Chico, principalmente com o Edu Lobo, né? Muito próximo, assim. Ele queria saber a opinião, ele queria saber. Nem eles acreditavam que foi um estouro, assim, um absurdo, né? A- o efeito que fez, o sucesso e o que mexia com as pessoas, aquilo tudo. Então, foi assim uma obra que marcou muitas gerações de bailarinos e de público que acompanhou, né, que nos acompanhou. Gente que nunca tinha assistido um balé, que vai assistir o Circo Místico e nunca mais deixou de assistir um espetáculo de dança, né? Que eu acho que é essa a nossa função, é essa a nossa função de encantar sempre. É,
Sim. O artista tem um papel fundamental na sociedade, né, Leonora? A gente teve aí essa pandemia que ainda não foi embora, mas a gente teve o isolamento. E se alguém ainda duvidava do valor da arte, eu acho que o isolamento tirou isso, esse desvalor, né? Porque as pessoas ficaram em casa por conta dos filmes, dos shows, das séries, das novelas. Isso tudo é o quê? É arte, né? Olha É o arte. papel do artista, que manteve aí o equilíbrio mental das pessoas que ficavam trancadas dentro de casa, né? E eu sou assim, como eu vim de família italiana e sou meio anarquista, meio assim, sabe, aquela coisa, para mim, eu acho que tem que ser, o que a gente faz tem que ter um impacto, a gente tem que fazer isso com tanta força, com tanto desejo, com tanta verdade. E eu digo assim, as pessoas têm que fazer arte em qualquer profissão. Ah, eu sou professor e faço minha profissão com arte. Eu sou professor e faço eu exerço a minha profissão com arte. Fazer com arte. Um pedreiro, fazer a casa com arte. O músico já faz com a arte. Mas, assim, o médico, se ele não tiver a mão de artista, como é que ele vai operar? Então, tudo que é feito com arte, eu digo que é feito com dedicação, com aquela força, com aquela verdade, que é que para mim é o que mais importa. E tem que ter essa consciência de que o público é para eles, é para isso que a gente é um servidor, né? A gente serve Uhum, o tempo inteiro. A gente se alimenta da arte, mas é o que a gente está dando para as pessoas quando elas vão para esse espetáculo, para dentro de um teatro, elas querem sair de lá com alguma coisa, preenchidas com alguma coisa. E eu sim, sempre, para mim, isso é muito importante. Isso é muito forte, né? O artista sempre pode querer acabar com, não acaba. A arte é muito mais forte, né? Porque ela faz parte da criação, ela é o que dá humanidade ao homem. É, sim. é isso, né? Ela faz parte da essência humana. Não existe uma essência do ser humano sem a criatividade, sem a ilusão, sem a arte, né? Resumindo, sem a arte. Verdade. Eleonora, mas você produz, como eu estava dizendo, para além dos palcos, né? Você é palestrante, você é curadora de festivais. Fala agora do que você faz depois que você parou de dançar. Como é que você continua contribuindo para a dança? Pois é. Então, eu já, quando começou. Tá escutando, Anderson? Tá ok? Desculpe, é um telefonema aqui. Então, eu já estava pensando, já, quando chegou, eu já estava lá pelos meus 50 e tantos, eu disse, gente, eu Leonora, vou. desculpa, o áudio ficou baixo e você pode tentar aumentar aí no seu aparelho, por favor, ver se é isso? Já sei. Tá melhor? Eu estou lhe escutando muito baixinho. Tomara que as pessoas estejam escutando bem. Se alguém Então, pudesse dar um retorno para dizer como é que está o seu áudio. E você está me escutando bem? estou super bem, super bem. Vou colocar, vou colocar o fone aqui Bem, e eu não sei o que houve. ele está bem no alto aqui para mim. Veja se deu. Aqui é ok, ó. A Luísa está falando que estava ok. O pessoal Ah, está então, falando ok. então tá ótimo, tá ótimo. Tá E bom. aí, como é que você está hoje? É, a Inês falando, meu Deus, era um nervo, técnica pura, Tá bom. é, ouvindo bem aqui, Celine. Ah, isso, eu não estava lendo aqui, ok. O som está ótimo, tá bem. Então, e hoje, como é que você continua contribuindo para a dança, Eleonora? É assim, resolvi em 2010, um pouco antes de 2010, eu estava pensando em parar. Já estava pensando que eu nunca quis parar, eu nunca quis ficar. Eu queria parar num ponto que eu tivesse energia para fazer outras coisas. Eu fui Uhum. fazer faculdade com 40 anos, quando meu filho fez vestibular, aí que eu resolvi fazer, nem imaginava que ia passar, passei em administração. Todo mundo, você não fez faculdade de dança? Eu disse, não.
E eu já tinha uma produtora que já fazia, já montava trabalhos, e eu gostava da gestão da coisa, de Uhum. organizar a produção. Isso me encanta profundamente. E aí eu recebi um convite da Fundação Cultural de Curitiba para já em 2000, final de 2009, para ficar como coordenadora da Fundação Cultural de Curitiba, que é da cidade de Curitiba. E, Aham. é um cargo artístico-administrativo. E aí eu ia colocar em prática, finalmente, tudo que eu aprendi na faculdade. Fiz uma Uhum. pós fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, que eu gostei muito do curso de administração, muito, muito. E aí acabou dando certo, entrei na Fundação Cultural de Curitiba, e é aquela coisa, né? Você tem que fazer de um limão uma limonada e, e ir embora. Não dá para ficar Uhum. se queixando, não tem não, não tem isso, não tem aquilo, você inventa, tem que ter vontade. E acabou que eu, né, já no ano de 2010, 2011, 2012, eu fiz a Bienal Internacional de Curitiba. Trouxe grupos de fora, uma Bienal, uma mostra grande, com grupos locais, grupos nacionais e grupos internacionais. Não sei, não me pergunte, que deu certo. Aham. Mobilizamos a cidade inteira, tinha espetáculos, vários horários, oficinas, tudo. Se a dança tinha que acontecer, e eu fiz no mês da dança, né? Que foi para pegar o mês de abril. Eu queria o mês de abril, que era o mês... E tem aqui o famoso festival de teatro aqui, de Sim. Curitiba, que agora... E eu dizia, ah, não, o pessoal de teatro já faz, eu quero fazer o nosso. Vamos fazer. E aí que acabou que, no dia seguinte, quando acabou a Bienal, eu lá carregando caixa, aquela coisa de produção, que além de a gente gerir a coisa, a gente vai pegar na massa, a mão na massa. Uhum. O Boticário me chama para falar com uma das diretoras lá, e eu disse, ah, não, eu tenho que descansar, vou amanhã só, né? Amanhã eu vou. Aham. Chegando lá, eles me convidaram para ela falou, ah, Eleonora, eu queria conversar com você, que o Boticário decidiu apoiar a dança pelo Brasil. Eu disse, nossa, que bom, né? Já tinha até levado Uhum. a pastinha da segunda Bienal, disse, Bovac, né? Já vou fazer a segunda Bienal, né? Ela disse, não, a Vo- gente quer que... Você é proativa mesmo, né? Ah, eles viram o festival, gostaram da Bienal, né? No fim, era um convite para eu ser coordenadora da área de gestão de patrocínios, na indústria, inclusive, porque é na área de branding, de marca, né? E Uhum. eu pensando, eu disse, gente, é uma pegadinha isso aqui. Eu estou me chamando para vir para o Boticário, trabalhar no Boticário. E eu disse, mas eu estou na fundação, eu não posso sair assim, né? Ela, não, você pode vir a semana que vem. Eu disse, não, não é a semana que vem, eu tenho que pôr uma pessoa no meu lugar. Acabou que deu certo, eu entrei, e é uma coisa louca, né, Anderson? Porque eu, Uhum. primeiro, e eu chego cedo, eu acordei cedo, 7h30 da manhã, 8 horas, estava lá, né? Acendendo luz praticamente da sala. A hora que eu, Aham. a hora que acendi, eu falei para a mulher da limpeza, onde é que acende a luz? Onde é que acende a luz? Aí, vamos lá, acender a luz. Aquele escritório gigante, cheio de computador. Eu disse, gente, meu Deus! Parecia que eu tinha entrado num túnel. Sabe aquele filme que você morre, entra num túnel e nasce noutra vida? Eu Ah, disse, o que eu estou um fazendo aqui? universo paralelo, né? Tão diferente. Mas eu pensei, ah, mas aqui eu vou aprontar. Eu quero aprontar. Porque eu disse, gente, eu posso fazer como foi para a fundação. Não é fazer mais para mim. Eu já estou com o meu ego já bem escovado, já estou feliz, já me realizei. Eu quero ajudar outros grupos, outras coisas, pessoas a se realizarem. E eu pensei, puxa, estando aqui, eu vou ajudar tantos outros grupos, tantas outros profissionais, né, com uma empresa dessa me dando esse suporte. E eu fiquei 3 anos lá, fiquei até 2015. Aí criamos o Boticário na Dança, foi um projeto nacional gigantesco. Fizemos festivais, apoiamos festivais, desde um pequeno projeto até um grande projeto.
E ali eu me encantei com essa área de corporativa, porque eu parecia Uhum. uma criança, eu queria aprender, eu queria curiosidade, saber como que é isso tudo e como fazer essa máquina, que tem uma máquina ali, a meu favor. Uhum. Foi um aprendizado maravilhoso, né? E dali para frente, eu já tinha parado de dançar e tudo mais, mas aí eu vi que eu queria para essa área de curadorias, consultoria, porque eu acho, Anderson, que cada um tem uma vocação. Eu podia estar dando aula, podia, né, ser ensaiadora, ser diretora de uma companhia, mas eu quero essa coisa maior, você consegue abranger mais grupos, no meu ponto de vista, poder ajudar Uhum. mais grupos, mais pessoas, né, a se desenvolver, a crescer, num país que tem tantas dificuldades, né, na área, na dança ou como qualquer outra área Tantas artística. dificuldades e tantos talentos, né, Leonora? Verdade. Nas tuas lives a gente vê a quantidade de gente maravilhosa que está aí, É, brasileiros lindos, soltos pelo mundo, né? Muito é. bons, né? Bons. Aham. Então, assim, quanto mais empresas visse isso, ver o potencial e o que retorna, não era ali era uma área, não era de marketing, de branding, de marca. O que isso retorna? Nossa, a gente começou ali, eu e o meu assistente, o Ciro, desse tamanho, de repente a gente estava com um banner de mais de 5 metros dentro do espaço. Aham. A gente estava dominando tudo já. Para você ver como uma coisa que era assim, um projeto de apoio ali do branding, né? Ajudar a dança e tal, se transformou, se agigantou mesmo, cresceu absurdamente, né? E é nisso que eu acredito, é trabalho mesmo, trabalho e paixão mesmo. É, cair do céu não cai. Eleonora, e você tem planos para o seu futuro na dança? Você já está fazendo alguma coisa? Como é que está aí para É, daqui adiante? eu participei da consultoria do livro do Balé Guaíra, que no caso 52 anos. 52 anos. Esse ano estão lançando, acho que vão fazer mais um lançamento, que vai ter um site, etc e tal, vai ser traduzido. Eu nem lembrava que eu estava no projeto, fui lembrar há pouco tempo, quando aí me chamaram, porque essas coisas desses projetos vão ficando e a gente nem lembra mais, né? Mas acabou que deu certo, fiquei muito feliz, pelo menos tem uma memória escrita, é a história, né? A história da É. companhia, é importante, registrada. É, mas eu fiquei muito com uma função de garimpar os fotógrafos que fizeram as imagens da companhia. E foi, Uhum. olha, difícil, porque você participou dessa época, os fotógrafos vinham, as pessoas vinham, fotografavam as companhias, a gente comprava as fotos, eles nem escreviam o nome atrás, Não, nada, não tinha nada. Então eu tinha muita foto, a gente tinha muita foto, e quem eram os fotógrafos? Quem eram essas pessoas? E e é você foi duro. atrás dessas pessoas? Olha, eu acho que eu achei uns 15. Olha, Fiquei muito feliz que foi a Yara de Cunto lá, que foi a nossa primeira diretora, com o Vacil, que foi também um produtor nosso dentro do teatro, que de 69, que eu tinha fotos, daquela época eu tinha fotos, que eu fiz um apanhado, eu e a Vânia Kezikowski, juntamos mais de 1.000 fotos da companhia, pedimos dos bailarinos emprestados, mas não, a maioria que eu disse não tinha nome. E essas fotos lá, as primeiras de 69, eu achei o hum, fotógrafo, tem 90 ah, anos, 90 anos agora. ah, Kalkbrenner, um publicitário, ainda trabalha, genial. Ele tinha os negativos, todos eles guardam tudo. É. perfeitos. E aí foram vários outros fotógrafos, mas para mim foi uma paixão. E eles ficaram muito felizes porque eles no fundo eles mostram que foi a companhia, tá ali, né? É uma imagem, um registro
que é da obra, que é tão É. importante, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter ajudado nesse sentido o livro. E aí agora vou fazer banca no Festival de Joinville, fiz outras curadorias para festivais também, também de projetos, o pessoal chega e pergunta, quer saber se está bom, se não está, a gente está sempre dando chance para o pessoal, porque tem que fazer isso, né, Anderson? A gente tem que apoiar o pessoal, não dá para... É. Nada nova. Cada um tem as suas agruras, seus espinhos no meio do caminho, mas podendo a gente ajudar, a gente tem que ajudar, né? Sim, já diminui a carga, né? Um pouco. Sim, sim, sempre. Sim, sim. E fora que E eu, eu, assim, pode falar. Não, e não, fora que eu, diga, diga. não, eu, assim, já hospedei bailarina na minha casa, fazia macarronada, sempre fez comida em casa, porque italiana a gente faz o tempo todo, só fala em comida o tempo todo. Então, a gente sempre agregando, sempre fazia muitas festas com os bailarinos, sempre, a minha casa, assim, quando morava com meus pais, depois quando eu me casei, depois com o Vanderlei, a gente sempre com eles, né? Então, meus filhos junto. Então, sempre foi meus irmãos, minha família, sempre com os artistas próximos, né? Que é tão, tão bom, né? A gente respirar, conversar com esse pessoal e é tão, tão dinâmico, é tão feliz, né? É, Tem as queixas do dia a dia, mas o mais a gente se diverte bastante, assim. sim. Você sabe que eu estava pensando aqui que o título dessa live poderia sim, Eleonora Greca, uma pessoa necessária, porque você faz muito pela dança. Que Ah, maravilha, tô muito feliz. eu acho assim que a gente faz o Ó, que cada. alguém te chamou de madrinha, a Inês, dizendo que você era madrinha aí. Eu era madrinha de várias bailarinas, então elas me chamam de madrinha até hoje. Porque assim, é um tal de conselho matrimonial, conselho namorado e namorado, conselho da carreira, o tempo todo tem que ficar conversado, né? A gente sempre tem que. Aham, Porque a gente, eu me tornei uma primeira bailarina, né? Mas a gente não pode esquecer, a gente tem gente sempre melhor que a gente, né? A gente não é perfeito, mas a gente tem que estar sempre apoiando as pessoas, porque não tem outra saída, né? Então, esses meninos, essas meninas, eles fizeram parte de uma família, né? É uma é uma família. família, é uma A gente família. passava 8 horas mais no teatro, fim de semana, viagens. Então, a gente deixa, às vezes, muitas coisas, às vezes, do pessoal, da sua história pessoal, para priorizar a carreira, né? Mas é assim, e é muito bom quando a gente tem esse carinho dos colegas, porque é o que importa, né? Para mim é o que É. importa. Se eu girei mais uma pirueta ou duas, isso aí, quem viu, viu. Quem não viu, Exatamente. Mas o então, carinho fica, né? o carinho é que fica, verdade, verdade, mesmo. Muito, muito legal isso. Então, assim, eu acho assim que nesse trajeto eu tive tantos partners, o Jair Moraes, que foi maravilhoso, né? Foi inesquecível, um grande partner, um grande colega, dancei muito com ele. Ele é uma pessoa Uhum, que fez uma escola, né? Uma dedicação pela dança total. Francisco Duarte, o Vanderlei Lopes, que foi o meu marido e, no caso, partner também, que também tem uma história linda de vida, né? Que é uma história que dá até filme. No dia que fizeram um filme, era bom fazer uma história com ele. Então, assim, todos os diretores, Hugo de la Valle, Chabelevski, Eric Valdo, todos os coreógrafos. E teve uma coisa, sabe, Anderson, que hum, eu não quis sair do país e fazer uma carreira fora. Eu acho que eu nem pensei nisso, porque o Guaíra era alimentado, tinha muita gente que vinha para cá, muitos coreógrafos, para aham, Vasco Valecano, o Arrieta, que você conhece, agora o Bon sim. Giovanni, Marcia D.
E mesmo antes, o John Butler, né, que dançou com Martha Graham, coreografou para a gente. Então, a gente teve tanta gente, mesmo os diretores que eram coreógrafos, né? Então, a gente teve muita oportunidade, muita, que a companhia era um fervilhão, né? Naquele momento. Mas agora também tem isso, né? Porque agora são novas. Eu não sou muito saudosista, porque eu acho que a vida anda para a vida tem que andar para frente. Então, tudo que a gente fez são degraus, escadinha da escadinha, para outros virem construir as suas histórias. Que é essa nova geração, com uma nova linguagem, com um novo perfil, com um novo público também, com outros quereres, né? Outras preferências, outros olhares que não os nossos. Eu acho assim, não pode ficar preso, né, ao que passou. Que passou. Não, foi bom cada um na sua fase. Cada fase teve o seu bom, seu maravilhoso momento. E terá outros maravilhosos momentos dessa geração que vem. Agora é passar o cetro, né? Que é o que importa. Sim. Né? Para ter sim. Alimentar essa continuidade, né? Isso faz com que a gente reconheça também que a coisa não começou com a gente, né? Não começou com a gente, não termina. E ainda bem que não termina com a gente, né? Uma história longa. Que venham outras malucas assim, hiperativas, né? Que façam 500 coisas também. A gente deseja que tenha, né? Não um espelho, porque eu não quero ninguém igual, não existe igual, nem gêmeo não tem igual. Mas que venham outros com vontades, com as suas paixões, com a sua criatividade, né? Com a sua arte, construindo. E vai ter. Isso é eterno, né? Não tem como acabar. Nunca, não vai né? acabar. Eleonora Greco, uma pessoa necessária. Olha, querida, muito obrigado. Foi maravilhosa essa entrevista, esse bate-papo. A gente conheceu mais de você, eu conhecia muito pouco e conheci mais, tive esse prazer, outras pessoas vão conhecer. Isso vai fazer com que as pessoas se inspirem, né? Não vão fazer igual, porque não existe ninguém igual, mas vão se inspirar com certeza nessa sua hiperatividade, proatividade, esse desejo de fazer, né? Essa criatividade em prol da dança, essa energia em prol da dança. A dança, ela agradece uma atuação como a sua, Eleonora Greco, tá? E eu pessoalmente agradeço também. Obrigada. Um beijo para todo mundo. E eu fiz lá um blog, leonoragreca.blogspot, lá, que é uma biografia. Quem quiser, veja, está aberto, estou pondo até jornais da companhia, tudo que eu puder. Tem que ser público, a vida da gente é aberta e para que possam ali, né, ter uma referência e tal. Mas é isso. Tá bom? Eu adorei falar com vocês e parabéns pelo trabalho, parabéns, que continue firme. Obrigado, muito obrigado. E obrigado a todo mundo que compareceu aqui. Inês, um beijo. Beijo. Leonora, obrigado, querida. Tchau. Tchau.